Oi pessoal, aqui é a Letícia, aluna de Serviço Social da UFRJ e aluna extensionista do Projeto Torre de Babel. Hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a minha última leitura, Proibido, da Tabitha Suzuma. O livro foi publicado originalmente em 2010 e aqui no Brasil ele chegou pela Editora Valentina em 2014. A autora adianta nos agradecimentos que esse livro foi provavelmente uma das coisas mais difíceis que ela já fez. Então você sabe o que vem por aí. Como o próprio título já entrega, ele vai contar sobre uma relação proibida. E aqui na orelha ele dá um pequeno spoiler pra gente do que vem pela frente. Eles são irmão e irmã. Mas será que o mundo receberá de braços abertos aqueles que ousaram violar um de seus mais arraigados tabus? E você, receberia? Então, sem mais delongas, o livro conta a história de uma família de 5 irmãos. Os 2 mais velhos são o Lote e a Maia, de 17 e 16 anos, respectivamente, e de 3 irmãozinhos mais novos, de 13, 8 e 5 anos. E aqui nessa família, eles sofrem muita negligência familiar, porque o pai se mudou e foi construir uma nova família, sem olhar para trás. E a mãe, depois de 5 filhos, está querendo viver a juventude que ela não teve. E não dá atenção para esses filhos, mal fica em casa, tá sempre bêbada. Então, os irmãos mais velhos desempenham o papel de pais dessas crianças. Eles têm que cuidar do dever de casa delas, da arrumação da casa, da comida, da hora de dormir, de tudo, ao mesmo tempo em que eles têm que cuidar da própria vida, então dos próprios estudos, das próprias provas, dos próprios dramas adolescentes, e ao passo em que eles desempenham há anos essa configuração familiar de ser pais dessas crianças, os sentimentos acabam se confundindo, talvez, e o que era uma relação de parceria, de companheirismo, porque eles eram os únicos que entendiam, né, o que o outro passava, evolui para uma relação romântica entre os dois. Então, o livro conta aí uma história bem polêmica e aqui no contexto do livro, ilegal, porque eles estão no Reino Unido, onde o incesto é crime. Então, além deles estarem fazendo algo que na própria cabeça deles é confuso e conflitante, eles também estão fazendo algo ilegal e, se forem descobertos, as crianças podem ser tiradas deles e ir para lares adotivos e separados, que é uma coisa que eles evitam ao máximo. Então, eu achei essa leitura muito, muito fluida. Esse livro estava na minha lista há anos, mas eu finalmente tomei coragem para ler. É muito rápido a leitura. O livro tem 300 páginas, ele é bem rapidinho. Todo capítulo você quer ler só mais um pouco, e você vai lendo mais e mais e mais, e nunca tá o suficiente. Eu achei, em alguns momentos, os dois um pouco dramáticos demais, talvez. Muito intenso, eu acho, muito passionais. Mas ainda assim, foi uma coisa que não me irritou, não foi prejudicial na leitura, foi só uma observação assim que eu fiz enquanto eu lia. E eu acho que o livro vale super a pena para alguém que já tinha ele assim na mira, mas estava sem coragem de ler, ou se pensa se seria bem desenvolvido, se não seria bem desenvolvido, porque é um tema delicado. E eu acho que super vale a leitura se você tem cabeça aberta o suficiente para testar aqui se você vai gostar da leitura. A autora escreve de uma forma muito fluida, um ritmo muito bom de ser lido, e eu não achei que foi tratado com irresponsabilidade o tema aqui. É muito dramático a história como um todo e muito triste, então a gente acaba o livro com uma frustração dentro do peito. Ele não é um livro para você acabar e pensar que mundo feliz, as pessoas, né, têm o que elas merecem e elas vivem felizes para sempre. Não é um livro para isso, é um livro mais realista, mas ainda assim eu acho que vale a leitura porque ele abre a sua mente assim para você ver que às vezes você tá julgando uma situação sem você conhecer ao fundo. Então, é de quebrar o coração acompanhar essa família, mas se você tem curiosidade, eu acho que super vale a pena. Até a próxima, gente!